Os irmãos acharam? João capítulo 9, do verso 1 ao verso 3. A palavra de Deus diz assim: caminhando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Amém. Senhor, ensina-nos pela Tua palavra. Mais uma vez nesse dia, temos o privilégio de ouvir a Tua palavra nesse lugar. Meu Deus, e não queremos apenas ouvir, mas queremos entender e nos tornar praticantes dos princípios que o Senhor há de nos ensinar pela presença do Teu Espírito em nós esta noite, Pai. Fala ao nosso coração. Não estamos aqui para ouvir homens com filosofias e doutrinas, mas ouvir a Tua palavra, palavra poderosa para a mudança de vida e de mente. E assim, meu Deus, eu também entrego a minha vida em Tuas mãos, peço a Tua graça, a Tua misericórdia sobre mim e a unção do Teu Espírito, para que eu possa ministrar com poder a Tua palavra. E neste poder, toda distração seja dissipada e nós possamos dar toda atenção àquilo que o Espírito Santo quer falar conosco. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Queridos, aqui está um episódio da vida de Jesus, narrado no Evangelho segundo João, em que Jesus, mais tarde aqui nesse texto, vai curar um homem que nasceu cego, um cego de nascença, como diz o texto. Não foi alguém que adquiriu cegueira um tempo depois, mas foi alguém que já nasceu com esta condição, algo ruim, algo terrível. E o grande questionamento que as pessoas fazem, um pouco do que falei hoje também pela manhã, é por que Deus permite que coisas ruins assim aconteçam? Porque pode acontecer de uma criança nascer cega, um pequeno bebê, já vir ao mundo sem poder ver a luz. Porque Deus, sendo bom, permite que estas coisas apareçam, aconteçam. E o homem tem tentado de diversas maneiras explicar estes acontecimentos. Algumas vezes até dizendo que Deus não existe por causa disso, que isto tudo realmente acontece por causa da natureza e que não existe nenhum Deus que venha reger esse tipo de coisa. E há outros também que, apesar de crerem em Deus, gostam de atribuir ao pecado qualquer mal que aconteça, que apareça na frente da gente. Qualquer coisa errada, qualquer coisa ruim, que eu não saiba explicar a sua razão, eu então atribuo algum tipo de pecado em algum momento. E veja, nesse texto aqui, foi exatamente o que aconteceu quando os próprios discípulos de Jesus perguntaram a Jesus qual a causa daquela desgraça, no entendimento deles. Uma criança nascer cega. E eles também não admitiam outra possibilidade que não fosse algum tipo de pecado. Veja, irmãos, é muito antiga essa crença de que todo mal que acontece com qualquer pessoa é consequência do pecado. A teologia da prosperidade, que nós já falamos diversas vezes aqui na igreja, entre outras coisas, ela afirma isto, que se você está sofrendo de algum momento por algum motivo, é porque você não tem fé ou porque você errou, você pecou e abriu uma brecha para que algo ruim acontecesse contigo. Então é isso que afirma essa teologia, que não é bíblica, e a gente vai ver por quê. Então esse texto que a gente leu, ele vai mostrar para a gente que isto é totalmente errado, que esta ideia é totalmente errada, desconectada da verdade de Deus. Embora os próprios discípulos pensassem assim. Porque é uma crença antiga, anterior a Jesus. É uma crença que acompanha o homem desde os tempos antigos. Acompanha tanto o homem cristão ou judeu, na verdade, antes de Cristo, né? Aqueles que criam em Jeová, ou os outros povos que criam em outros deuses, todos eles, de alguma forma, pensavam assim. Por isso, os povos antigos faziam oferendas a seus deuses no intuito de aplacar a sua ira,
porque sabiam que faziam coisas erradas, que pecavam, então traziam uma oferta a Deus para que a ira fosse aplacada e as consequências do pecado não fossem sentidas pelas pessoas. Então é muito antiga a crença de que qualquer mal que a gente passe é oriundo do pecado que a gente cometeu. E os discípulos de Jesus foram escolhidos por Jesus, já adultos, traziam seu histórico de vida, traziam seu histórico de crenças e estavam ali andando com Jesus para aprender com Jesus a nova doutrina, a doutrina do Evangelho, que nós falamos hoje pela manhã. Então, era um processo de aprendizado, por isso eram discípulos, não eram professores, não estavam ensinando, estavam aprendendo. E nesse processo de aprendizado, eles indagam a Jesus: o que aconteceu aqui? Tem uma criança que nasceu cega e agora se transformou num adulto. O que houve com essa pessoa? Quem foi que pecou? Seus discípulos perguntaram, versículo 2: Mestre, quem pecou? Múltipla escolha, só tem duas opções: ele ou seus pais, para que nascessem cegos. Viram que eles fazem um vestibular com Jesus e dão duas opções de resposta, letra A ou letra B. Não tem aquela famosa NRA, né? Nenhuma das respostas acima, não tem. Eles não deram essa opção para Jesus, só deram duas opções. Pecado nós já sabemos que é. Queremos saber agora quem pecou. Foi ele que pecou para nascer assim, ou esse pecado veio dos seus pais e foi um castigo aos pais? Veja, na pergunta dos discípulos também está inserida uma outra dúvida teológica muito pior ainda e que eles ainda não conheciam a verdade. Porque ao perguntarem se foi ele que pecou, pensa nisso. Como é que uma criança peca para nascer cega? Só podem estar se referindo a uma vida passada. Havia uma crença de reencarnação. O Espiritismo é muito mais antigo do que Kardec. Como já disse aqui, ele começou lá no Éden, quando o diabo entrou na serpente. Foi a primeira sessão mediúnica que aconteceu na história. Aconteceu no Éden. O diabo entrou na serpente e falou a Adão e Eva. Então os discípulos também, contaminados com essas histórias, com essas possibilidades teológicas, não é? Eles também tinham essa dúvida: será que foi ele mesmo que pecou numa vida passada e agora nasceu cego como consequência dessa vida pregressa? Ou foram seus pais que cometeram muitos erros e como castigo nasceu uma criança cega? Não deram outra oportunidade a Jesus, não deram outra possibilidade, uma coisa ou outra, porque pecado eles tinham certeza que era. E aí a resposta de Jesus é bem surpreendente para eles. E Jesus diz assim: olha, nem ele pecou, nem seus pais. Nenhuma das duas respostas estão corretas. Pelo contrário, foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Jesus exclui a possibilidade do pecado entrar na história da nascença, da cegueira de nascença. Então não é simplesmente taxar como pecado tudo aquilo que eu não entendo, tudo aquilo que eu questiono ou que eu não compreendo. Jesus disse, em outras palavras, que havia um propósito naquilo ali, e que ele era assim para que a glória de Deus se manifestasse nele, mesmo daquele jeito, mesmo com aquela debilidade. E essa resposta deve ter surpreendido esses discípulos. Veja, em outro texto na Bíblia, em Lucas capítulo 13, do versículo 1 a 5, Jesus também combate essa doutrina errada de atribuir tudo ao pecado. Veja, em Lucas capítulo 13, do 1 ao 5, diz assim: naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensai que estes galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Não eram, eu vou-lo afirmo.
Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecerão. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vou-lo afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Alguns chegaram para Jesus e perguntaram: você viu o que aconteceu com aqueles galileus lá? Estavam oferecendo sacrifícios aos seus deuses, e Pilatos os matou e misturou o sangue deles com o sangue do sacrifício. Olha que coisa terrível, Jesus. Aí Jesus, percebendo o que eles queriam dizer com isso, aliás, se fossem crentes hoje, né, diriam assim: está vendo? Estavam lá, idólatras, olha lá, fazendo macumba, botando despacho, sacrificando bicho. Olha o que aconteceu, bem feito, foram mortos. Jesus, percebendo isso, ele diz assim: vem cá, vocês acham que esses caras aí eram mais pecadores do que todos os outros? E é por isso que isso aconteceu com eles? É por causa do pecado? Aí Jesus dá uma novidade para a gente, que iguala a todos nós. Como diz a Bíblia, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então Jesus diz assim: eles não eram mais pecadores, todos nós somos igualmente pecadores. E se não se arrependerem, todos igualmente vão perecer. Se o homem não se arrepender, ele vai perecer. Não importa se ele vai ser assassinado, se ele vai morrer afogado, se ele vai morrer dormindo, se ele vai morrer igual um anjinho, não importa, mas ele vai morrer porque ele é pecador. Então o pecado é um problema de todos nós. O que diferencia não é um que nasceu vendo, o outro que nasceu sem ver. O que diferencia não é que sobre alguns caiu uma torre, desabou e matou 18. Jesus também disse: não, esses 18 não eram mais pecadores do que os outros. Então ele tira essa ideia da gente que acidente só acontece com pecador. As torres gêmeas lá nos Estados Unidos foram derrubadas lá pelos malucos. Então pronto, só tinha pecador ali. Não tinha um crente naquelas torres gêmeas, duvido. Tem muito crente nos Estados Unidos. Milhares de pessoas morreram ali, milhares de pessoas morrem em aviões, morrem em desastres, morrem de um monte de lugar. Ah, não tinha um crente, se tivesse um crente o avião não caía. Ah, só tinha macumbeiro ali, por isso que morreram. Bem feito. É isso que as pessoas falam, é isso que as pessoas pensam. Porque não conhecem a Bíblia Sagrada. O que diferencia as pessoas não é o número de acidentes que ocorrem com elas, não é o número de coisas ruins pelas quais a gente passa, porque todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Então, se você quer atribuir ao pecado todos os males, de uma certa forma está certo, porque todos nós somos pecadores. Então, qualquer coisa ruim que aconteça é consequência do pecado. Mas não foi isso que Jesus ensinou. Ele disse: não, o que aconteceu com ele não é pecado, nem dele, nem de seus pais. Jesus nem entrou no detalhe da reencarnação, ele só falou: não, esquece isso. Há uma outra opção, há uma outra explicação. Para de ser simplista na tua explicação. E às vezes nós somos muito simplistas nos nossos julgamentos. Foi pecado. Ih, aquele irmão ali foi assaltado. Não deve estar em comunhão, não. Ó, ele está meio estranho. Eu não vejo aquele irmão na reunião de oração. Deve ser por isso que o ladrão pegou ele. É isso que o povo faz, irmãos. Pensa bem sobre isso. Pensa bem olhando para a Bíblia Sagrada. Todos devem se arrepender. Independente de uma coisa ou de outra, de um acidente ou de um livramento, todos precisam se arrepender diante de Deus. E o que a Bíblia diz é que Deus tem o controle de todas as coisas. Todas as coisas estão debaixo do controle de Deus. Ele controla tudo. Ele é soberano sobre tudo. Não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem que ele tome conhecimento, e quem disse isso foi Jesus. Então ele sabe de tudo o que acontece. Uma criança nascer cega não foi um acidente. E eu acho que Deus não estava olhando naquela hora, pronto, nasceu uma criança cega. Nasceu uma aleijada, nasceu outra sem isso, sem aquilo. Deus distraiu nessa hora, foi tomar um café, pronto, escapuliu. Deus tem o controle de tudo. Deus é soberano em todas as coisas. E certamente o engano é que tenta a todo momento nos enredar,
para fazer com que a gente parta para a explicação mais fácil. É pecado, é pecado. É só isso que a gente quer explicar. E algumas coisas a gente precisa entender com relação a isso. A primeira delas é que o ajuste de contas com relação ao pecado não é agora, irmãos. Se fosse agora, aqui, nesse momento, o bem sempre prosperaria e o mal sempre sofreria. Mas não é assim na prática, a gente não vê isso acontecendo. E por quê? Porque não é agora o ajuste de contas. Mas não há nada encoberto aos olhos de Deus. Veja, você dizer que uma coisa dá certo porque é de Deus e outra dá errado porque não é de Deus, não é verdadeiro esse raciocínio em todos os casos. Alguém se deu bem porque é de Deus, alguém se deu mal porque não é de Deus. Não é correto esse raciocínio. A Bíblia mostra para a gente vários exemplos. Jacó, que deu origem a Israel, grande crise na sua vida, perdeu seu filho José. Para ele tinha morrido, né? Mas o perdeu por tantos anos, sofreu como se tivesse morrido seu filho. Quanta dor, quanto sofrimento esse homem teve por causa disso. Davi, um homem segundo o coração de Deus, seus filhos lhe deram muitas tristezas, aborrecimentos, problemas. Ele mesmo passou por um grande revés na sua vida. Veja, Eliseu, grande profeta, que teve porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias. Eliseu fez milagres ainda maiores do que fez Elias. Sabe o que a Bíblia diz sobre Eliseu? Que ele morreu de uma enfermidade. O que é isso, profeta? Você curou todo mundo e não consegue se curar? Você com palavras, com imposição de mãos, você curou as pessoas, por que você não botou a mão na sua cabeça e está curado? Mas ele morreu de uma enfermidade. Então, amados, as coisas não são tão simples como a gente quer fazer parecer. Mas veja, mesmo Eliseu tendo sido morto por uma enfermidade, a Bíblia diz que depois de um tempo, um soldado ferido, morto, caiu na cova onde Eliseu foi sepultado. E o poder de Deus ainda estava ali naquele lugar, de maneira que o soldado também foi restaurado, só por ter caído na cova de Eliseu. Mas cadê o poder para curar Eliseu? Deus tem o controle sobre todas as coisas. Para mim, o melhor é ser sempre curado. Para Deus, talvez não seja. Deus é que sabe quanto tempo eu devo durar, você, nossos pais, nossos parentes. Deus é que sabe quanto nós vamos ter que passar por alguma coisa ou não, o quanto alguma coisa vai nos ensinar ou vai nos prejudicar. Não importa, Deus está no controle de todas as coisas que possam nos acontecer. E eu preciso aprender, como cristão, a interpretar o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento, senão muita confusão será feita na nossa cabeça. Veja, há um texto no Antigo Testamento, usado muitas vezes pela teologia da prosperidade, que está em Provérbios, capítulo número 26. Leia aí. Provérbios, capítulo número 26, no versículo 2. Está escrito assim: como o pássaro que foge, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. Dizem então os teólogos da prosperidade, aqui está uma evidência bíblica de que qualquer mal, maldição, tem uma causa, porque se não tivesse uma causa, ela não se cumpriria. E a Bíblia está aqui afirmando que maldição sem causa não se cumpre. Então, se cumpriu, é porque havia certamente uma causa. Esta é a interpretação que eles fazem. Parece coerente, mas tem que ser coerente com a Bíblia toda. Não se pode tirar um versículo da Bíblia e fazer sobre ele uma doutrina, se ela não concorda com o sentido geral das Escrituras. Isso é uma regra básica de interpretação. Olha agora para o texto em Gálatas capítulo 3. Na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo número 3, no versículo número 10 até o versículo 14, o apóstolo Paulo diz assim: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de quê? De maldição,
porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Em outras palavras, Paulo está dizendo que a lei condena o homem, porque ele percebe que não é incapaz de cumprir todos os requisitos da lei. Mas ele diz que o justo, ele é justificado diante de Deus pela sua fé. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo, agora presta atenção, nos resgatou de quê? Da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Em Cristo todas as maldições foram levadas. Tendo causa ou não tendo causa, temos que entender o Antigo Testamento à luz do que Deus propõe no Novo Testamento. Não mudou o conceito, porque os princípios são os mesmos. Mas a maldição que estava na lei foi quebrada em Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo deu ao homem a oportunidade de ser salvo, não por obediência à lei, mas por acreditar nele e encontrar nele uma substituição para a maldição da lei, porque Cristo se tornou maldito em nosso lugar ao estar na cruz, morrendo pelos nossos pecados. Então veja como é importante a gente conhecer a Bíblia e os seus princípios, para que a gente não seja enganado por esses que pregam um outro evangelho. E aí, irmãos, muitas vezes as pessoas vão se aproveitar da falta de conhecimento da gente para tentar nos enganar, tentar nos abater com os males que nos acontecem, trazendo para nós desconfianças a respeito dos nossos próprios sofrimentos. Porque todos nós estamos sujeitos a um dia mau. Todos nós estamos sujeitos a um sofrimento. Algumas pessoas dizem animadamente: em Cristo só vitória. Veja, queridos, a Bíblia diz que em Cristo somos mais do que vencedores. Vencedor é aquele que apenas vence. Mais do que vencedor é aquele que vence até quando perde. Até quando dá algo errado, ele é vencedor. Então as pessoas dizem triunfalisticamente: em Cristo só vitória. Mas não é verdade. Às vezes tem empate, às vezes perde 1-0 também. Mas no final, o campeonato é nosso. Está entendendo? Mas não é só vitória. Tem percalços na vida. Jesus disse: no mundo passareis por aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci. Então ele não disse que seria tudo um mar de rosas e que nunca teríamos um problema, ou que qualquer problema teria que ser investigado para ver se eu não estou em pecado, para ver se não foi uma brecha que eu dei, para que eu viva sem paz, querendo encontrar uma causa, porque tem que ter uma causa, porque maldição sem causa não se cumpre. E isso atormenta a vida das pessoas. É uma teologia maligna porque atormenta a vida das pessoas. Ela não é só errada, mas ela produz mal. Ela produz feridas naquele que já está ferido pelo mal que lhe ocorreu, pela perda que teve, para a doença que enfrentou, pela perda de um familiar, pela perda de um trabalho, por alguma coisa ruim. E depois ainda é massacrado com a questão de que isso aconteceu porque assim você pecou. Enquanto a Bíblia diz que as coisas não são desta maneira. Então, talvez você pergunte: mas por que então a gente sofre? Qual é a causa do sofrimento? Irmãos, como eu disse, essa resposta não pode ser simples e qualificar como pecado qualquer tipo de sofrimento. Muitas vezes, aliás, eu creio que quase sempre, o sofrimento nos pega de surpresa. Acontece sem a gente estar esperando, né? Não dá aviso: olha, semana que vem você vai sofrer. Dificilmente isso acontece. Quando o sofrimento vem, ele pega a gente de surpresa. Mas tem, sim, algumas causas.
Tem sim algum histórico, que precisa ser analisado e não somente equalizado, trazendo tudo a mesma explicação. Veja, algumas vezes a gente sofre porque a gente quebra algumas leis naturais. Você quebra algumas leis naturais, por exemplo, cuidados com a sua saúde. Você quebra algumas leis naturais com relação à sua saúde. E aí vem o sofrimento, porque vai vir uma doença. Mas por que veio a doença? Porque você pecou? Não, porque você não cuidou da sua saúde. Ah, então isso também é pecado? Aí a gente começa a ver que tudo é pecado, então, né? Mas é escolha de cada um, é decisão. Você não fez seus exames, você não se precaveu, você não se comportou direito. E aí certamente vai vir o sofrimento, porque uma lei natural foi quebrada. Veja, sofrimento e morte, é claro que são consequências do pecado de Adão. Isso é evidente. A morte entrou no mundo como consequência do pecado. A Bíblia diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E mesmo tendo vida eterna, a gente continua morrendo fisicamente nesse mundo. Já expliquei isso à igreja por causa da natureza humana que ainda habita em nós e convive com a natureza divina que passou também a existir na gente. Mas vamos enfrentar a consequência, certamente, que é a morte física. Só que muitas vezes abreviamos essa morte física pela falta de algum cuidado. Então não dá para atribuir tudo ao pecado. Existe uma lei da física, ação e reação. Pisou demais no acelerador do carro, vai bater com mais força no poste. Ou não? Vai ou não vai? A chance de morrer aumenta. Então não tem uma relação de pecado, tem uma relação de decisão. Eu quebrei algum princípio, certamente. E isso quando há uma explicação desse tipo. Mas às vezes não há. Às vezes o sofrimento pode ser associado a uma escolha errada. Eu escolhi errado. Eu decidi errado. Eu escolhi errado. Então eu vou sofrer consequências da minha escolha errada. Mas não necessariamente essa escolha errada é um pecado. Ela foi uma opção de vida. Escolhi o trabalho errado, agora não estou feliz porque não estou no lugar certo. Há um monte de situações que podem acontecer decorrentes dessa escolha. E às vezes também a gente sofre pelo erro dos outros. Não foi culpa minha. Não tive culpa nenhuma. Você está andando pela rua, um motorista embriagado te atropelou. Quem que errou? Foi ele que dirigiu embriagado. Mas quem foi atropelado? Foi você. Mas por quê? Por quê? Erros, escolhas erradas dos outros também podem nos atingir. Ah, mas por que Deus não me livra? Tem um propósito em tudo que acontece. Há uma direção, há uma soberania. Eu posso não saber explicar, mas eu prefiro admitir que não sei explicar do que explicar errado. Esse é o problema. Para a gente não dizer que não sabe explicar, quer explicar tudo. E explica da maneira errada. Quem vai entender a mente de Deus? Há um versículo bíblico em Isaías que fala isso. Quem vai compreender a mente de Deus? Há coisas que a gente não vai compreender, que nos serão reveladas quando nós nos encontrarmos com o Senhor. Mas eu sei que Deus tem um propósito em tudo e creio que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Embora possa não entender algumas situações, sem falar, irmãos, em catástrofes naturais que acontecem. A terra se move a um terremoto, o mar enche a uma enchente, a chuva cai demais e alaga tudo. E aí acontece. Tem algum propósito, se é um cristão, tem algum propósito, tem alguma coisa, eu não sei qual, mas eu não posso rotular tudo como pecado. E outras vezes a Bíblia diz que nós sofreremos pela justiça de Deus, no sentido de defendê-la. Veja em Mateus, no capítulo 5, no Sermão do Monte, lá no versículo 10, você já deve conhecer o texto. Ele diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus.
Quem são os perseguidos por causa da justiça? Os petistas? Não é essa justiça, não. Perseguidos por causa da justiça de Deus, porque estão fazendo a obra de Deus, porque estão lutando pela justiça de Deus. Eles são perseguidos. Mas ele diz: bem-aventurado vocês são quando, por minha causa, injuriarem vocês, perseguirem vocês, mentirem sobre vocês, falarem toda coisa ruim contra vocês. Regozijem-se, exultem, porque é grande o galardão, o prêmio de vocês no céu, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Perceba então, irmãos, que há um sofrimento aqui que vai ser enfrentado, sem que eu queira, sem que eu mereça, sem que seja consequência de um pecado, mas foi consequência de uma escolha. Eu escolhi confessar a Cristo, eu escolhi me comprometer com Ele, nem que isso me custe a vida, e custou a vida de muitos cristãos no início da era cristã. Por que morreram? Morreram por sua fé, porque não negaram a sua fé. Mas Jesus disse: é grande o vosso galardão no céu. A gente tem uma visão muito limitada sobre vida e morte, sobre glória e desgraça. Talvez o que esteja errado é a nossa maneira de enxergar. E também há um outro sofrimento que eu não posso deixar de falar, que está em Hebreus, no capítulo 12. Queria que você lesse aqui comigo a carta aos Hebreus, no capítulo número 12, no versículo 4, até o verso 11, diz assim: ora, na nossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até ao sangue. Estais esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem? A quem ama, e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos nossos pais segundo a carne que nos corrigiam, e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Alguns sofrimentos são causados por Deus, irmãos. Mas por quê? Por causa do meu pecado? Não, porque Deus quer me ensinar a ser melhor. E o meu pecado? O seu pecado ele já levou na cruz, entende? Jesus é poderoso para levá-lo na cruz, mas você continua vivendo, continua acertando, continua errando. Você precisa ser corrigido, precisa ser disciplinado, como uma criança que está aprendendo a viver, precisa ser conduzida. Não é questão de pecado, é questão de acerto de vida, de acerto de contas, disciplina que vem do Senhor, para que você se aperfeiçoe. Não é para destruir, é para melhorar você. É como está dizendo aqui a Bíblia. E isso são várias opções que eu lembrei a você de possíveis sofrimentos com suas possíveis causas. Mas qual é a saída quando eu estou passando pela dor? Até agora nós tratamos disso tudo teoricamente, não é? Falando das causas, falando do que é o sofrimento. Mas e quando sou eu que estou sofrendo? E quando a coisa é comigo, e quando a dor é minha, e quando sou eu que passo a perda, sou eu que estou enfrentando a dor, e eu que estou enfrentando a doença, a enfermidade, como é que eu enfrento esse sofrimento? E aí o sofrimento ele também tem um poder revelador. Ele acaba revelando quem de fato nós somos, irmãos, pela nossa reação ao sofrimento. Como eu disse aqui ainda há pouco, o sofrimento faz às vezes uma pessoa ir para as drogas, faz a pessoa buscar uma saída que não tem nada a ver com Deus, porque ele revela quem nós somos. Mas, quando nós sofremos como cristãos, as coisas precisam ser diferentes. Como é que eu devo entender o meu sofrimento, apesar de todo o mal que ele me traz?
A primeira coisa que eu preciso entender de uma vez por todas é sobre a natureza de Deus. A Bíblia diz que Deus é amor, você acredita nisso? A Bíblia diz também que Deus é bom, você acredita nisso? Mesmo quando Ele matar o seu parente? Mesmo quando você tiver uma notícia ruim, de um diagnóstico ruim, você continua dizendo que Deus é bom e que Deus é amor? O que a Bíblia diz é isso. Mas o que eu digo, quando o mal acontece comigo, quando o mal bate na minha porta, a primeira coisa que eu preciso definir é se eu creio realmente no que a palavra de Deus diz sobre Deus, de que Ele é bom, de que Ele é amor. Se eu entendo isso, a primeira coisa que eu tenho que fazer com relação ao meu sofrimento é não atribuí-lo a Deus. Não é? Eu disse aqui, se Deus matar, porque a pessoa diz, Deus matou o meu ente querido. Deus. Primeira coisa, não atribua a Deus o seu sofrimento. Mas Ele não tem um controle de tudo, o senhor não falou aí? Tem um controle de tudo. Mas não quer dizer que Ele precisa tirar qualquer tipo de sofrimento. Mas Ele não é o autor, necessariamente, de todos os teus sofrimentos. Então, a primeira coisa a entender, primeiro, Deus me ama. A gente não canta aqui? Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Você canta isso? Ou você crê nisso? Às vezes a gente canta uma coisa e não crê. Então eu preciso entender que Deus me ama. Mas eu estou passando uma penúria muito grande com esse sofrimento. Então, se Deus me ama e Ele está me vendo sofrer, eu preciso pensar como Deus está se sentindo agora. Deus sente alguma coisa, irmãos? Ou Deus é insensível? Deus sente. A Bíblia diz, o Espírito Santo sente ciúme, sente dor. A Bíblia diz, Jesus chorou quando viu Lázaro morto. Perceba, Deus sente. Então, se eu creio que Deus me ama e eu estou passando essa dor tão grande, o que Deus está sentindo nesse momento? Às vezes as pessoas imaginam assim, Deus é sádico, Ele está olhando para mim e rindo. É isso, irmãos, que você pensa de Deus? Se você está chorando e Deus te ama, no mínimo Ele está chorando contigo. Essa imagem que a gente não consegue ter com relação ao sofrimento. Se você está sofrendo e Deus te ama, Ele está sofrendo ao seu lado. Ele está sofrendo junto com você. Ele não está rindo, não está gargalhando, não está feliz com o que está acontecendo. E a nossa vitória contra o sofrimento, ela realmente acontece, não é quando o sofrimento acaba. A gente pensa que, eu venci porque acabou, agora acabou o sofrimento. Não. A vitória com o sofrimento, ela acontece ainda quando eu estou sofrendo, mas a minha mente não está mais sob o efeito do sofrimento. A dor não passou, mas a minha mente não está contaminada com esse sentimento. Aí eu venci o sofrimento. Não é quando cessou a tribulação, não é quando parou a dor, quando a doença foi embora, quando eu me conformei com a morte de alguém, não é nesse momento. Mas é no momento que mesmo sofrendo, eu sei que Deus me ama, eu sei que Ele está cuidando de mim e a minha mente fica em paz, apesar da dor estar no meu coração. É nesse momento que a gente venceu o sofrimento. Mas, para entender isso, eu preciso entender, mais uma vez, como disse pela manhã, os meus valores. O que eu penso sobre felicidade? O que eu preciso para ser feliz? Quais são os requisitos? Há pessoas que têm muitos requisitos para serem felizes. Só serão felizes quando tiverem. A gente não precisa ter para ser feliz, a gente precisa ser para ser feliz. E uma coisa muito importante que a Bíblia diz é que eu sou filho de Deus, porque eu criei no nome do Senhor. Ele me deu o poder de ser filho de Deus, e agora Ele me ama de maneira incondicional, mais do que eu consigo amar a mim mesmo. Então, isso é que traz a paz e a felicidade. Não é o número de vitórias que a gente tem, o número de coisas que a gente acumula.
Se os valores estão errados, mais difícil é lidar com o sofrimento. Quanto mais apegada às coisas materiais a pessoa vai ser, mais ela sofrerá quando as perder. Quanto mais apegada a pessoa for a um parente, a uma pessoa, maior será a sua dor quando perder. Quanto mais apegada for a pessoa a ela mesma, maior será a dor quando ela adoecer. Porque tudo na sua vida está centrado naquilo que ela tem. Tenho saúde, tenho prosperidade, tenho família, tenho isso, tenho emprego. O dia que perder, acabou a felicidade. Mas não pode ser assim. O apóstolo Paulo disse: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei ser humilhado, sei ser exaltado, sei ter fartura, também sei passar fome. Então, irmãos, não é uma questão do ter, mas é uma questão do ser. E é por isso que a gente precisa pensar, antes de qualificar qualquer sofrimento, em primeiro lugar, perguntar para nós mesmos: o que me faz feliz? O que é que realmente me satisfaz? E quanto mais difícil for satisfazer você, mais você vai sofrer com qualquer tipo de sofrimento que chegue à sua porta. Então Deus nos dá saídas para o sofrimento, primeiro mostrando a sua presença ao nosso lado, primeiro mostrando que nos acompanha em todo e qualquer momento. Mas há também outras saídas que nós temos que experimentar na vida. A primeira delas, e aí seja em relação a qualquer coisa que eu tenha feito de errado, sim, há um problema, um pecado, solução para pecado: arrependimento, irmãos. Não adianta ficar chorando pelo pecado se eu não me arrepender dele. Nem sempre aquele que chora está arrependido. É a diferença entre o remorso e o arrependimento. O remorso me faz lamentar o mal que aquilo causou a mim, mas o arrependimento me faz lamentar o mal que eu causei a Deus com o meu procedimento. Então, uma saída para o sofrimento sempre é arrependimento. Nós temos oração. Você sabe o que é isso? Falar com Deus. Está difícil, está doendo. Abre o seu coração, fala com Deus. Ora ao Pai que vem em secreto, e em secreto Ele te recompensará. A tua mente está conturbada com tantos problemas, está pensando em tantas coisas. Leia comigo o que diz Filipenses, capítulo 4. Há saídas bíblicas que precisam ser exercitadas para mudar a nossa reação quanto a isso. Filipenses capítulo 4, no versículo 8 e 9, diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Às vezes a gente sofre mais do que devia por causa da mente. A mente adoece mais do que o corpo, e a gente fica envolvido mentalmente com um problema e não pensa em outra coisa. Quando a Bíblia diz: se há alguma coisa boa, pura, louvor, virtude, fama, é isso que você tem que pensar, e não nas coisas que estão doendo ou incomodando. Ocupe a sua mente com coisas boas. É uma saída para o sofrimento. Não adianta ficar lamentando a vida toda por um problema, por uma perda que teve. É hora de renovar a mente. Paulo já falava sobre isso: renove a sua mente para você experimentar a boa e perfeita, agradável vontade de Deus. Muitas coisas ficam remoendo na gente porque a mente não é ventilada, ela fica estagnada. Isso é mal, isso é preocupante. Às vezes a pessoa guarda mágoa. Eu vi uma pessoa falando sobre mágoa. Sabe o que ela disse? Que mágoa é como se fosse má água, água ruim. Você guarda água ruim em casa, guarda água ruim na cisterna, no mínimo dá chikungunya, dengue e tudo que tem aí, né? O mosquito vai aparecer. Água ruim. Você está guardando mágoa no teu coração, você está guardando água ruim dentro de você, está fedendo, está podre, está dando bicho, porque a mágoa está ali dentro. Então a renovação da mente é para isso. E viver em retidão e santidade também é uma boa expectativa para a gente.
viver de acordo com a vontade de Deus. Em Hebreus capítulo 12, veja o versículo 12 em diante, a palavra do Senhor diz assim: por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, por meio delas muitos sejam contaminados, nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Mais um exemplo de que arrependimento e lágrimas não tem muito a ver, não. Se for só lágrima e não tiver arrependimento, não acontece. Normalmente arrependimento leva às lágrimas, mas só as lágrimas sem o arrependimento não produz nada. Então, solução para isso é viver assim, viver em paz, viver em santidade, viver em paz com os irmãos. Sem estar em paz, ninguém verá o Senhor, diz a Bíblia aqui. E isso é preciso ser exercitado. E a solução verdadeira, queridos, é Jesus. É lançar tudo sobre Jesus. Ele levou os meus pecados, mas a Bíblia diz também que Ele levou as minhas dores, Ele levou as minhas aflições, Ele levou na cruz todos os meus males. Lança sobre Ele toda e qualquer ansiedade, todo qualquer mal, problema da mente, lança sobre Jesus. Ele está pronto para te perdoar, Ele é o príncipe da paz, está pronto para dar essa paz que a gente tanto busca. E por fim, um último versículo que eu compartilho contigo, está em Apocalipse, lá no final da sua Bíblia, no capítulo número 21. Apocalipse, capítulo 21, do verso 1 ao 7, Deus faz aqui uma palavra sobre o fim de todo sofrimento. Diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Esse é o dia em que qualquer sofrimento terminará. Não haverá mais pranto, não haverá mais dor, e nós estaremos para sempre com o Senhor. É para lá que a gente vai. Mas enquanto não chegamos lá, que a gente enfrente qualquer coisa com a presença de Jesus conosco, sabendo que Deus está sofrendo ao nosso lado e nunca, jamais vai nos abandonar. Você crê nisso? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Eu não sei se você chegou aqui essa noite com algum sofrimento, passando por uma dor, passando por um problema, por algo que tem tentado tirar a tua paz. Mas se é contigo que Deus está falando, saia do seu lugar, vem aqui orar. Nós vamos orar por você, vamos orar junto com você, clamando ao Senhor. Que esse sofrimento seja entendido, compreendido, vivido na paz do Senhor, que excede todo entendimento. Se Deus falou contigo sobre isso, vem aqui ao altar do Senhor e coloque nesse altar todo o peso, toda a dor, toda a tristeza, toda a lágrima, porque Deus está aqui para recolher as nossas lágrimas e para mostrar que Ele não é alheio aos nossos sofrimentos
Ele te enviou esta palavra essa noite, para que você entenda o sofrimento e possa passar por ele o mais breve possível, para chegar à vitória final, nunca, jamais abandonando o Senhor que te salvou. Meu Deus, em nome de Jesus, eu te peço agora, Pai, pelos irmãos que aqui à frente estão, que o Senhor conhece qual a dor, qual a tribulação, qual o medo, qual a angústia, meu Pai, qual o sofrimento que estão enfrentando. O Senhor sabe, meu Deus, o Senhor está ao lado deles, eles não estão sozinhos nessa luta. Que cada um deles creia, Senhor, que o Senhor está ao lado, sofrendo junto, abraçando, acolhendo, que jamais se sintam sós, porque o Senhor prometeu: o meu Espírito estará para sempre com vocês. Que cada um desses irmãos sinta a presença do Espírito Santo, Pai, mesmo nesses momentos tão difíceis, que eu não conheço, mas que o Senhor sabe. E eu te peço, os ajuda nessa hora, renovando suas mentes, seus corações, Pai, para continuarem confiando no Senhor, de corações quebrantados na Tua presença, meu Deus, mas confiando que em Cristo a vitória chegará. Que nenhum sofrimento é maior do que aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que te amam. Abençoa teus filhos, Senhor. Traz conforto e consolo como só o Senhor pode fazer. É o que nós te pedimos em oração por cada um deles, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Que Deus te guarde, em nome de Jesus. Cure teu coração de toda dor, em nome de Jesus.